E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando ultimamente a respeito de Abraão, porque eu creio que se as pessoas pegarem o espírito de Abraão, da mensagem que a vida dele, o exemplo dele passa, com certeza as pessoas vão ser diferentes, as pessoas vão viver uma vida de qualidade, uma vida tal e qual Deus projetou para o ser humano. O próprio Senhor Deus diz: olhai para Abraão. Então, quando a gente olha para Abraão, quando a gente vê Abraão, quando a gente analisa a vida de Abraão, obviamente, a gente aprende como nós devemos nos comportar diante de Deus, diante do mundo e diante de nós mesmos. Nós temos que fazer uma autoavaliação da nossa fé, da nossa conduta de fé. Ora, nós sabemos que Abraão não era um santo. Abraão, quando foi chamado, ele não era um santinho, mas ele tinha uma inteligência, ele tinha uma razão, ele pensava. E quando Deus o chamou para fazer dele uma nação. Mas não poderia fazer uma nação dele, não poderia abençoá-lo, não poderia fazer dele a própria bênção, enquanto Abraão estivesse sujeito à influência da sua terra natal, ou da sua terra, da terra que ele estava morando, dos seus parentes, dos seus familiares. Deus não poderia fazer nada com Abraão enquanto ele estivesse influenciado pelos outros, que é o que tem acontecido. Você, por exemplo, está me ouvindo, me assistindo nesse momento, e diz assim: poxa, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu faço meus propósitos, enfim, mas a minha vida não anda. Eu dou um passo para frente, dois para trás, não dá, não sei o que está havendo. Por quê? Porque você, quando vai na igreja, você recebe a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a força de Deus, o pensamento de Deus, as ideias de Deus. Mas quando você sai da igreja, você se ajunta com pessoas que falam os pensamentos do inferno, os pensamentos do diabo, os pensamentos de dúvida, de medo, de terror. Então, quando você está na igreja, você se sente bem. Quando você está fora da igreja, você se sente mal. Por conta disso. Porque você não decidiu ainda a sua vida. Você está meio barro, meio tijolo, meio cá, meio lá. Não dá. Você tem que deixar a sua parentela de lado. Mas, bispo, o senhor está me dizendo que eu devo abandonar minha família, meus filhos, deixar minha mulher, minha esposa? Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo, fisicamente, Abraão deixou tudo, mas a esposa ele levou. Ele não tinha filhos, ele levou a esposa e o sobrinho de bandeja. E saiu daquela terra, saiu da sua parentela. E muita gente, infelizmente, não tem condições de cultivar a fé, de desenvolver a fé, enquanto está envolvida com as pessoas que são influenciáveis, que são influentes na vida dela, melhor dizendo. Elas influem. Uma palavra aqui, uma palavra ali, ou bem ou mal, a pessoa sempre acaba atendendo aquela palavra e, consequentemente, acaba se desviando da fé. Você sabe que a fé é uma coisa tão poderosa, tão grande, mas é uma coisa muito sensível. É um poder muito sensível, porque você está na fé, mas se vem uma palavra de dúvida, por menor que ela seja, e se você dá ouvidos àquela duvidazinha pequenininha, já era. É a mesma coisa que o mosquito no leite, na mesma hora coalha. É ou não é? A mesma coisa. Então você, minha amiga, meu amigo, que está me ouvindo nesse momento, tem que atentar para a fé total. Não deixar-se influenciar
pelos amigos, pelo namorado, pela namorada, pelo marido, pela mulher, pelos pais, pelos filhos, por quem quer que seja. É isso que nós nos referimos quando a pessoa deixa a família. Deixar a família é justamente deixar a influência da família, deixar a opinião da família de lado, não tampar os ouvidos. Sabe, tem coisas que é melhor ser surdo do que ouvir. É verdade ou não é? E essa é a realidade com respeito à influência da família, de familiares, que não tem nada a ver com a nossa fé. A verdade, a bem da verdade, nós temos que entender que quando a pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus, quando ela se entrega, quando ela se rende, quando ela sacrifica a sua vida, ela morre para esse mundo, ela morre para os familiares, ela morre para todo mundo. E ela só vai viver mesmo para o Senhor Jesus. É o que Abraão fez. Abraão deixou a sua parentela, deixou os seus familiares, os seus amigos, as suas propriedades e saiu a ermo, sem saber para onde ia. Porque Deus não mostrou para onde ele ia, apenas mandou sair. Ele ia mostrar para onde a terra que ele ia viver. Então, você também tem que fazer a mesma coisa. É loucura? É loucura. A fé é uma loucura para os que não creem. É claro, para os que não foram revelados, a fé é uma loucura. Mas, para os que sabem o que estão fazendo, os que têm consciência dessa fé, é o poder de Deus para a salvação de suas vidas. Então, você tem que deixar a influência dos amigos, dos conhecidos, dos parentes, de quem quer que seja. As pessoas mais queridas. As pessoas mais queridas você tem que deixar de lado. É por isso que Jesus falou assim, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, a pessoa não, ou ela é ou não é. Não tem meio termo. Você que está me assistindo, me ouvindo nesse momento, pense bem. Sua vida não vai para frente porque você não tomou a decisão, você não se definiu ainda. Ou melhor, você se definiu mais ou menos. Na realidade, não é uma definição concreta que Deus quer. Deus quer tudo de você. O Espírito Santo, ele não habita sua metade, ou da cintura para cima. Ele habita o seu corpo inteiro. Ou ele habita ou ele não habita. Ou é tudo ou nada. Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Mas também não aceita 99% de nós. É tudo ou nada. Então, essa troca tem que acontecer entre você e Deus. Entre Deus e você. Claro, ele dá o Espírito todo quando ele tem todo de você. Quando ele não tem todo de você, ele não pode te dar o Espírito todo. Então, Abraão deixou a parentela, a família, deixou todo mundo para trás, as propriedades, e foi para uma terra distante. Porque ali onde ele estava, não tinha condições de dar ouvidos à voz de Deus por conta da influência que os seus familiares e parentes e amigos certamente teriam sobre ele. Então, é melhor você perder ou deixar o familiar de lado, mas ouvir a voz de Deus, do que você ficar naquele meio termo, naquele chove não molha. Você dá ouvidos à voz de Deus na igreja, mas quando você está em casa, você dá ouvidos à família. Você é influenciado pelos seus familiares. Minha amiga, pense nisso. Pense nisso porque é muito importante para a sua vida. Ora, quando Abraão deixou a sua terra e parentela para trás, ele deixou a maldição. Porque quando a pessoa vive na base da influência dos outros, que não tem nada a ver com a fé, então ela carrega em si uma maldição. Abraão deixou a maldição para trás e tornou-se a própria bênção. O que você acha que Deus quer fazer com você, minha amiga, meu amigo? O que você acha? Você acha que Deus quer fazer apenas melhorar a sua vida, dar uma melhora na sua vida? Não, ele não faz isso, ele não faz nada pela metade, ou ele faz ou ele não faz. É tudo ou nada.
Eu queria que você pensasse nisso, meditasse nessas palavras, para que você então tomasse a decisão de acordo com Deus, com o Espírito de Deus, que neste momento fala a você. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.